situação desse cara aqui, cara. Cara, estou vivendo um momento extremamente cansativo e exaustivo em meu casamento. Eu tenho 31 anos e minha esposa 28. Somos casados há 4 anos e temos um filho maravilhoso de 1 ano. Minha esposa sempre foi uma mulher possessiva, dominadora e sempre exigiu de mim que me moldasse às suas vontades. O filho tem que idade? 1 ano. 1 ano. E o casamento, quanto tempo? 4 anos, 31 ele, 28 ela. É, e ela é a moldadora. Exigiu que me afastasse dos amigos. Ele aceitou. Isso foi antes do casamento? Minha esposa sempre foi. Sempre foi. Então, ele aceitou. Aceitou. Sempre foi uma Aceitou. mulher possessiva, dominadora e sempre exigiu de mim que me moldasse às suas vontades. Eu teria terminado no primeiro dia, né? Que eu tivesse essa conclusão, porque não daria para eu andar com uma mulher assim, não dá. Exigiu. Eu não quero ser assim para uma mulher e não suportaria que uma mulher fosse assim para mim, então, ó, podia ser deliciosa como fosse, eu já saberia que com ela eu beberia absinto pro resto da vida. Mas vamos lá. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Exigiu que eu me afastasse dos amigos, dizia que eu era muito simpático e que deveria sorrir menos, principalmente para mulheres. Muito simpático. Não valoriza minhas vontades, iniciativas empreendedoras e não respeita meus valores como homem. Desde o início. Isso. Não mudou nada. Hoje, com o nosso... Hoje e ontem são a mesma coisa para ele. Hoje, com o nosso filhinho, a valeta que existia entre nós se tornou em um abismo. Imenso, só vai crescer, né? Já tentei por diversas vezes conversar. Isso é um jugo desigual, não dá. Expressar como tenho me sentido em nosso casamento. Mas ela sempre se justifica dizendo estar cansada e estressada e pede minha compreensão. A situação se ameniza, mas em poucos dias tudo volta a ser tenso. Não sinto mais prazer em estar na minha própria casa. É só reclamações, exigências, estresse, nervosismo e tensão. Agora entra uma parte aqui que é a sogra coral. Ainda tem esse dado agregado. Você vai ver a sogra. Como se não bastasse. Porque, olha, diz-me quem é a tua sogra e em 98% das vezes eu te direi quem tu és, quem é a tua mulher. A sogra é a tomografia computadorizada da mulher. A sogrografia computadorizada do que frequentemente a tua mulher será. Olha a sogra. Ela é extremamente apegada à mãe. Continua com a essas aí, xenófobas. Eita, meu Deus. Você quer Nelson Rodrigues a parada? Dependente e... Dependente. E a mãe, por outro lado, é extremamente dominadora. E o fim do sogro? Você vai ver como morreu o sogro. Ele vai no sogro. Sobrevive esse infeliz. É o sogro Rodrigues. Veja-se a si mesmo nele. Prossiga. Exatamente. Ai. Ela é extremamente apegada à mãe, dependente. E a mãe, por outro lado, é extremamente dominadora, palpiteira e manipuladora. Meu sogro. 2 pontos. Tinha que ter a vinhetinha. O sogro. O sogro. Meu sogro, por exemplo, é um cara que vive uma vida anulada. Por exemplo. Ele vai seguir o exemplo do já tá. Exatamente. Porque ele aceitou antes. Ela sempre foi. E ele topou. Nunca expõe suas vontades e é extremamente passivo. Claro. Uma das frases mais domesticado. Ontem a gente teve aqui o cara que é domesticador de esposa, né? O César Milano da mulher dele. Essa aqui é a milanesa. Milanesa. É a milanesa. Exatamente, a milanesa. E ele é melhor uma ali na mesa do que uma milanesa, né? Ali na mesa a gente traça. A gente traça, né? Mas essa outra aqui, cara. Uma milanesa não se enquadra, gente. Nossa.
Não, ele tá até puxando o colarinho assim. Não, ele tá aguentando. O Braulio sentiu a onda. urticária. Sabe, ele teve memórias somatizantes. Memórias póstumas de Brás Cubas. Sim. Na época que eu tomava no Cubas. Desculpa, Caio, mas eu tive que fazer ainda. Uma das frases mais usadas por ele é, 2 pontos. Minha felicidade é deixar minha mulher feliz. Olha a frase do... A felicidade dele, esse é o meu projeto de vida. Você que é um homem com propósito. Esse é o cara. Ele é um cara, como é que se Minha diz? felicidade é deixar Brás minha Cubas. mulher feliz. Esse É um Brás Cubas. Não, esse é o Traz Cubas. Ele já traz há muito tempo o Cubas dele. Aqui já esse Cubas. Está incubado. Se eu for fazer o sogro, vamos pegar a fala do sogro. Vamos. Uma das frases mais usadas por ele é: minha felicidade é deixar minha mulher feliz. Se eu for fazer alguma coisa que não deixa ela feliz, eu não faço. Não, jamais. Isso. Resumo da ópera. Ele trabalha e vai na igreja. No sogro. Claro. Outras consequências deste ambiente é a irmã mais velha de minha esposa. Tem 31 anos, vive com os pais, não trabalha, não estuda. E diz há mais de 10 anos que vai se casar com um ex-namorado. Já se casou e inclusive já tem uma filha. Mas ela está firme na profecia. Está na profecia da igreja. Passou por uma irmã profetisa e está até hoje com esse tesão ungido. Porque isso aqui é o poder profético de encruar tesões e aleijar almas femininas. E encalhar Eu já criaturas. vi mulheres ficarem assim 30, 40, 50 anos Esperando uma esperança essencial plantada por uma profetisa tarada. Entalada ali. Ficou assim. Vamos lá. Como homem, agora ele, né? Fazendo a reflexão dele. Ele sai da cena e diz: eu. Isso. Sim, eu. A maquete de Jerusalém. Fale agora. Né? Fale. Vamos vê-lo. Como homem, não vejo saída, porque ao olhar para trás acredito que me casei com minha mulher devido a um momento de fragilidade resultante do divórcio dos meus pais. Então ele procurou mamãe nela. Gostaria de pedir um conselho para Procurou me a ajudar. mãe, casou com a mãe. Casou com a mãe. E Estava levou... precisando de segurança, ela é uma mulher que tinha direções, pode, não pode, não é, assertivo. consinto, não consinto. Eu já vi demais isto acontecer, vejo toda hora. O indivíduo, na hora de uma barrigada familiar, no caso específico de separação dos pais, o sujeito precocemente se casar com alguém que seja a imagem e semelhança da mãe, ainda que seja inconscientemente. Porque a pessoa é insegura e precisa de ações diretivas. Então, naquele tempo, naquela hora de insegurança, a diretividade dela foi legal. Foi Superar, necessária a insegurança psicológica dele. E como ele era só um imaturo, de alguns de 20 e tantos anos de idade, ainda extremamente imaturo, ele achou que aquele bem-estar que entrou na alma dele numa hora de vaziez total de desígnio, sim, de propósito, de sentido, porque a estrutura familiar se dissolveu, essa mulher, com essa vontade, com essa decisão, com essa diretividade, entrou como uma luva. E ele se sentiu confortável. Mas seria algo que geraria um conforto eventual nele, e que se ele não tivesse se sentido tão endividado para com o bem-estar que ela trouxe naquele momento, ele talvez não tivesse prosseguido. Mas como ele é um cara também legal, e geralmente esse tipo de coisa acontece com gente boa. Ficar casado com alguém que você sabe que foi legal para um período, mas não lhe fará bem para sempre, porque você já percebeu diferenças, ou percebeu que aquela situação era de uma época, mas não se sustenta num cotidiano mais longo.
Mas o cara diz, ela é tão gente boa, eu também sou gente boa, ela é crente, eu sou crente, nós amamos o Senhor, ela tem expectativas a meu respeito, ela já me ajudou quando eu precisava, ela está esperando que eu case com ela, eu com ela casarei. E não há nenhuma maldade nisso, só a insensatez, ao sequestro do bondadismo. E aí depois, lá na frente, quando as coisas ganham as configurações definitivas, a gente vê que não aguenta, que não segura aquilo. Não é porque as pessoas sejam perversas, nem ruins, nem estejam nos batendo, é porque o conjunto não encaixa, não embute. Olha, tão horrorosamente pesado quanto traição num casamento é não adaptação, é não encaixe, é não embutimento. Não é preciso que alguém me traia, basta que eu, tendo me casado, não tenha conseguido me casar. Não precisa trair. Que já não é, ninguém tem que fazer mal ao outro para dizer, olha, não está dando, porque não deu, não aconteceu. Não foi. Não foi. Não é verdade. Foi o momento da minha imaturidade. E Sim. não tem nada a ver contigo. E não houve má intenção. Mas os fatos são esses. Agora, tem gente que prefere manter como o sogro dele esse sofrimento, que no caso do sogro, há pessoas que adotam estoicamente aquele modo de vida. Como um grande amigo meu, uma ocasião me falou, olha, quando eu me casei com a fulana, depois de 2 anos eu verifiquei que eu nunca seria feliz com ela. Mas então eu assumi que eu seria infeliz até a morte. Nossa, cara. Mas eu jamais me separaria dela. Isso foi quando eu me divorciei. Ele me disse isso. E você, que era a minha melhor e maior referência de dignidade humana, ruiu diante dos meus olhos, porque eu esperava de você, no mínimo, a mesma decisão. Se eu consigo ser infeliz até a morte, você tinha que conseguir também. Que amigo. E eu falei, olha, eu não era infeliz até a morte. Eu não vivi 25 anos de infelicidade conjugal, não vivi. Não vivi. Vivi bem, com gente boa, uma família ótima. E a decisão que eu tomei não tem nada a ver com a pessoa com quem eu estive casado esses 25 anos, tem a ver só comigo. É porque nesses 25 anos o que precisava ter havido e que não tinha acontecido antes e que eu achei que eu podia bancar pela fé, eu vi que a fé pode bancar, ou a minha decisão de caráter, bancar a minha estada, como a sua, até o fim da vida, sendo que você é um infeliz. E eu não estou infeliz, eu só estou dizendo que não é verdade. Eu estou tratando de uma coisa muito mais profunda, de uma filigrana que você não quer atingir. Você só está falando de pacto moral com a sua infelicidade. Eu estou falando é com libertar uma pessoa, libertar a mim mesmo, libertar a consciência dos meus filhos também, para que nenhum deles jamais alimente na vida o que não seja verdade, em relação a qualquer dimensão da existência. Então, meu companheiro, eu sugiro a você que converse com ela mesmo, porque esse é um assunto sério. E veja se você a ama e se vale a pena, porque mesmo que você diga eu a amo, ela tem que amar você o suficiente para entender que naquele tempo dava, que assim fosse, por causa da sua carência e da sua insegurança, mas agora já não dá, por causa da necessidade de vocês de viverem uma vida conjugalizada, equilibrada, saudável, harmônica,
sem desigualdade na relação e que você não está afim de manter uma relação com a sua sogra por continuidade e nem quer assumir para você o projeto de existência do seu sogro. Você lamenta a sua imaturidade inicial, mas que nunca é tarde para que alguém se torne maduro e para que as coisas melhorem, ao invés de vocês se sepultarem no adoecimento. Nosso tempo estourou. Ele diz alguma coisa? Só para terminar aqui, gostaria de pedir o conselho para me ajudar, Caio. Gostaria que minha esposa ouvisse, porém ela te acha um imbecil. E acredita que minha mudança em relação à religião é resultante de uma lavagem cerebral que você fez em minha mente. Imagina só, meu poder, hein? Por aí vai, Caio. Um papo de graça. Estou cansado e triste. Pelo computador. Estou cansado e triste, pois temos um filhinho lindo e extremamente amoroso. E eu nunca desejei que meu filho fosse viver isso. Aí você foi falando e tal, isso aqui é o final da pergunta dele. Aí você foi falando da questão da mãe, né? Que é a história da mãe dele, da separação dos pais que levou ele a casar. Aí falou, Caio, nesse sentido você se engana. Minha mãe nunca foi dominadora, muito pelo contrário. Me dava liberdade e autonomia para tomar decisões e viver minha vida. A mãe não precisa ser dominadora. A estrutura familiar é que era amparadora. Exatamente. É isso. Eu entendi, isso. Eu não estou dizendo que não você é para substituir a mãe. Um simulacro da sua mãe. Não. Você buscou nela e na segurança nela tudo aquilo que foi supresso, que ficou um vazio, um buraco. E você quis encher com essa certeza de direção que nela você tinha, de continuidade, de construir uma família com alguém que sabe o que quer da vida. E aí? Aí encerra aí.